Gostaria que neste momento todos os irmãos voltassem a sua atenção para a leitura desta mensagem, voltasse o seu pensamento para esta santa reunião. O mesmo pedido eu faço para os irmãos que nos acompanham aí nos seus lares ou no seu ambiente de trabalho, mas que nesta hora separou o seu tempo para nos acompanhar via internet. Gostaria que todos os irmãos desligassem, de todos os seus pensamentos e voltasse agora o seu pensamento único e objetivo para a nossa reunião. Porque, irmãos, as palavras que nós vamos ouvir agora, elas são de um valor profundo, muito valiosas para todo aquele que quer morar com Deus, que quer ser do reino dos céus. E nós estamos cientes de que para ser de Deus ou para ser do reino dos céus, que é a mesma coisa, não é só dizer que é um apostólico, não é só vir em todas as reuniões, não é só ter um encargo, um ministério na igreja. Isto não é o suficiente. Porque se isso fosse o suficiente, muitos já estariam nos céus. Muitos já teriam sido salvos. Isso o irmão Aldo nos afirmou, não foi uma e nem duas vezes. Então eu gostaria que os irmãos voltassem a sua atenção para cá, para que nós possamos, irmãos, meditarmos juntos, não é? Nesta oportunidade única que o nosso Deus tem para nos dar. Porque eu digo assim, irmãos, porque nós que viajamos o país inteiro, eu, graças a Deus, já tive a oportunidade de estar também nas nossas congregações da Argentina, Bolívia, e tomamos conhecimento e às vezes até presenciamos muitos relatos de pessoas que queriam estar no nosso lugar. Queriam, irmãos, ter a oportunidade de sentar nestes bancos que os irmãos estão vendo vazio. Queriam ter este tempo que o Senhor tem agora para poder ouvir uma palavra como esta. E são pessoas que muitas das vezes possuem grandes poderes aquisitivos, muito dinheiro, mas tem um vazio muito grande na alma, tem uma angústia muito grande, tem irmãos sofrido muito, e eles dariam tudo o que possuem para estar no seu lugar. E às vezes observa-se um ou outro que tendo tudo não está nem aí, dão as mínimas, não dão importância e não dão valor. Eu digo o seguinte, irmãos, não espere perder tudo para daí dar valor. Porque a mensagem desta igreja, irmãos, olha, tem um valor incalculável, profundo, muito grande para a valorização da nossa alma. Então é importante que todos procurem dar muito valor a esta oportunidade. Porque se chegar, irmãos, perder esta oportunidade, olha, dificilmente terás outra oportunidade como esta. Então vamos meditar, irmãos, na mensagem de hoje, a mensagem do dia 4 de junho de 2019, que traz como título a salvação. Ensinamos a existência de dois reinos. Os homens que estão em trevas, que andam dominados por algum pecado ou por algum vício, sofrem as consequências desagradáveis das tentações e ilusões deste mundo. Quer dizer, faltando-lhe paz, consolo divino e a vida para a alma e o alívio para as suas dores. Não discernem bem as coisas por falta de conhecimento sobre a santa doutrina e, às vezes, até mesmo alguns fazem o mal, pensando que estão fazendo bem. Seus atos, enfim,
são exteriorização dos seus ou das suas vontades, né, dos seus sentimentos do coração, e portanto podem ser influenciados pelo poder das trevas, que domina grande parte da humanidade, fazendo muitos sofrerem danos e prejuízos, tanto materiais, quanto também espirituais. E as pessoas muito ímpias são geralmente dominadas pelo poder das trevas. Ficam separados do poder de Deus, quer dizer, desprotegidos, sem a proteção dos santos e anjos do nosso Deus. A salvação, irmãos, é a libertação do homem oprimido, escravo do mal, e a sua transposição para o reino dos céus. Eis aí, porque nosso Jesus nos disse esta grande verdade. Ele disse o seguinte: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem vida eterna, e não entrarás em condenação, mas já passou da morte para a vida. A vida eterna é a expressão usada na doutrina para dizer aquele que vive e viverá eternamente. Ou seja, vive e viverá eternamente com Deus. Já é a participação do Espírito de Deus, que é o Espírito da vida, né? O Espírito do homem santo integra ao Espírito divino. A vida é uma virtude do Espírito Santo, dada à alma do contrito, inclusive do convertido, na hora do perdão. E no mesmo instante, nasce do Espírito, e é eterno, porque é de Deus, mas permanecerá na alma que for perseverante na fé, na obediência, e que ficar para sempre com Jesus, o Santo Consolador e o nosso santo e querido profeta irmão Aldo. Já a condenação é a reprovação divina, com a determinação do castigo, que é o sofrimento sobre as trevas e o poder do pecado. No caso da condenação, o espírito continuará nas trevas, e geralmente ele sofre muito. E isso nós ouvimos muito, irmãos, da nossa saudosa missionária. O espírito que ficará nas trevas sofrerá muito. É um sofrimento intenso, onde há ranger de dentes, onde há muito choro e há muita lamentação. Mas ele diz assim: todavia, o nosso soberano Deus enviou o seu Filho amado Jesus, nos tempos presentes, a Santa Vó Rosa, o nosso glorioso Espírito Consolador, e também o seu sucessor, na pessoa do nosso santo profeta irmão Aldo, para salvar da condenação os homens que vier crer. E seu desejo é sempre o de salvar, assim como também de proporcionar paz. Para que os homens, aliás, para os que ainda vivem no próprio corpo, a salvação inicia-se com a aceitação da verdade, isto é, da doutrina de Cristo, do Santo Consolador e do nosso santo pastor, querido profeta irmão Aldo. O arrependimento é a conversão, ou seja, a permanência nesta fé, são necessários para que haja a salvação. Entretanto, o arrependimento ele deve ser sincero. E se for sincero, quando haverá o amor de Deus. Quer dizer, só é sincero quando haverá o amor de Deus, o perdão e o esquecimento, tendo-se como exemplo o próprio Criador, que disse assim, através lá do profeta Isaías, né? Quando ele disse o seguinte: eu mesmo, sou eu
que pago as tuas transgressões por amor a mim, e de teus pecados já não me lembro mais. Também a sinceridade no perdão é necessária, para que Deus, o Pai, tome a devida consideração. Porque a respeito disso, disse Jesus: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Agora, se porém não perdoares os homens as suas ofensas, também vosso Pai que está nos céus não vos perdoará vossas ofensas. Ora, para ser perdoado, é preciso haver, irmãos, o perdão. Porque vejam bem os irmãos, como que uma criatura pode exigir de Deus, por exemplo, o perdão, se ele não sabe perdoar o seu semelhante? Como que ele pode querer exigir de Deus algo que ele não pratica? Como que ele pode pedir de Deus, ou exigir de Deus, o amor, se ele não sabe amar o seu semelhante? Se não tem paz com o seu semelhante? Como que ele pode exigir de Deus, irmãos, a salvação da sua alma, se está vivendo contrário à vontade de Deus? Ele não terá esse direito. Ele não terá, irmãos, o direito da coroa de glória que foi prometida por Jesus no passado, e todos nós sabemos disso. Foi por isso que ele disse: sede fiel até a morte, dar-te-ei a coroa de glória. O que vem a ser a coroa de glória? É a salvação eterna da alma, é o direito de morar com Deus para toda a eternidade, onde não existe sofrimento, não existe dor, não existe lutas, porque é no reino de Deus. Irmãos, e não somente a Deus, não somente Jesus, a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, mas todos os santos e anjos que existem nos céus, eles desejam e almejam que todos façam parte do reino dos céus. Eles desejam que todos tenham salvação da sua alma. E para, irmãos, concluir o que eu estou dizendo, eu me lembro a palavra do Santo Irmão Aldo, quando ele disse que se dependesse dele, ninguém se perderia, todos seriam salvos, ninguém ficaria para trás. Quer dizer, não depende só deles, né? Porque veja bem os irmãos, os nossos irmãos internautas, que se dependesse só deles, o mundo não seria como é. Não existiria tanto pecado, não existiria tanto sofrimento, não existiria, irmãos, tantas e tantas coisas fazendo a humanidade escrava do pecado. Agora, pode ter alguém pensando: mas e por que há tanto pecado? Por que há tanto sofrimento? Por que há tantas e tantas coisas, irmãos, no mundo fazendo a humanidade sofrer? Simples. É por falta de temor a Deus. É por falta, irmãos, de temor a Ele, por falta de obediência. Por falta, irmãos, de tudo isso é que há no mundo tanto pecado. Por causa que há tanto sofrimento, tantas e tantas coisas fazendo a humanidade escrava do sofrimento. Isso não foi Deus que criou. Deus, Ele é o autor da vida. Deus não criou a morte. Deus não criou o sofrimento. Ele não criou o pecado. Ele não criou a desobediência. Tudo isso é fruto, irmãos, da desobediência, é fruto do pecado. Ele não criou o sofrimento. Ele não criou, irmãos, o pecado. Isso foi fruto da desobediência do primeiro casal. Deus não criou sofrimento. Ele não criou ninguém para morrer. A morte só existe em decorrência do pecado, em decorrência da desobediência, em decorrência da incredulidade. Por isso que existe, irmãos, a morte. A morte não foi Deus que criou. Tanto é que Ele deu em sacrifício vivo o seu próprio Filho. E Jesus derramou aquele sangue na cruz do Calvário inocentemente, dando aquele corpo santo para que fosse pregado numa cruz, para que o nosso espírito tivesse vida. Porque entenda os irmãos que se Ele quisesse, aqueles homens nunca teriam colocado as mãos sobre Jesus. Ele tinha poder para isto. Ele tinha autoridade. Se Ele quisesse, eles nunca tinham encontrado Jesus.
mas por amor a nós, por amor à nossa alma, ele se sujeitou ao sofrimento, às humilhações, que todos nós temos um entendimento, temos conhecimento. Ele sujeitou-se à morte do corpo, né? Ele deu o seu corpo em sacrifício vivo, derramou aquele sangue precioso, mesmo sem dever nada, né? Foi condenado com base na mentira e na falsidade, justamente para que o nosso espírito tivesse vida. Ele não deu o seu corpo em sacrifício vivo, ou deu o seu sangue, para que, irmãos, nós não estivesse vida. Não foi para isso que ele deu. Mas ele derramou seu sangue puro e imaculado naquela cruz em nosso benefício, pela salvação da nossa alma, né? Para que ao findar da vida do corpo, Deus nos pudesse reconhecer como seus legítimos e verdadeiros filhos. E além de nos reconhecer como seus legítimos e verdadeiros filhos, dar-nos aquilo que no passado Jesus prometeu. O que eu falei há pouco, quando ele disse: orai, aliás, sede fiel até o fim, dar-te-ei a coroa de glória. É como se fosse um pagamento, nós vamos dizer como se fosse uma recompensa, por ter permanecido fiel até o fim, por ter permanecido de boas obras. Como pagamento, ele vai dar a coroa de glória, que é o direito de morar com Deus para toda a eternidade. Só que também ele deixou muito bem esclarecido que o salário do pecado seria o quê? A morte. Irmãos, e não é a morte material não, viu? Porque o corpo material para Deus, ele não tem valor nenhum. Ele foi criado do pó da terra, e para o pó da terra um dia ele vai ter que voltar. O corpo material, Deus só criou porque o espírito precisava de um corpo para que ele pudesse habitar. Então lá do pó da terra, Deus criou o corpo para que o espírito pudesse habitar. Mas esta morte que Jesus fala, irmãos, é a morte do espírito, a segunda morte. Porque ele disse que todos aqueles que tivessem no pecado para Deus estariam mortos. Mas disse ele também que todos os que tivessem no pecado, mas que crescem nele e lhe obedecessem, teriam vida. Como ele tem dado vida a muitos que têm deixado do pecado, que têm deixado, irmãos, da desobediência, que têm deixado dos vícios, e que tem se entregado de corpo e alma, e que tem lhe sido fiel até o fim. Mas ainda, irmãos, meditando aqui na mensagem, nós temos, irmãos, aqui dando sequência às palavras dele, quando ele diz o seguinte, ainda falando sobre o perdão, ele diz assim: porém, é preciso perdoar de verdade. Pois quando a criatura diz que perdoou o seu próximo, no entanto continua se lembrando das ofensas passadas, tendo mágoa no coração com o outro, neste caso o perdão não é verdadeiro. E ainda mais, traz consequências tristes do rancor e do remorso. Nós temos, irmãos, um exemplo muito bonito do perdão, que é o exemplo do próprio Jesus, que, irmãos, sendo rejeitado, traído, condenado com lei, como havia falado, com base na mentira e na falsidade, tendo que carregar aquela cruz horrível, irmãos, como se não bastasse todo este constrangimento, toda esta humilhação, ainda colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinho, para aumentar ainda em forma de zombação o seu sofrimento. Quando sentindo sede, nosso Senhor pediu água, né? Quando ele disse: tenho sede, dai de me beber, deram vinagre. Passando por tudo isso, olhando nós para o lado material, ele tinha todos os motivos, porque ele havia sido rejeitado, ele havia sido traído, ele havia sido, irmãos, caluniado, açoitado. Então ele tinha todos os motivos para condenar aqueles homens.
E não foi isso que ele fez. Mas já nos momentos finais de ele entregar o seu espírito a Deus, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E além de pedir para que Deus os perdoasse, também ele pediu para que os amasse da mesma forma como Deus amava Jesus e Jesus amava o nosso Deus. Então ele deixou, irmãos, isso como sendo um exemplo a ser seguido no meio do povo apostólico, né? No meio da família apostólica. Por isso ele diz: o perdão absoluto implica, portanto, o esquecimento da ofensa. Já a conversão consiste na troca de caminho. Alguém que segue o mundanismo porque gosta do pecado, dos vícios e de tudo o que é do mundo, fica separado de Deus, o Deus vivo, olha aí. Porém, vindo a entender a verdade, arrepende-se, desiste do pecado, deixa dos erros, para seguir o evangelho puro, que é o evangelho do reino dos céus, como ensinamos nessa igreja apostólica, que é o verdadeiro caminho. E este caminho é Cristo, é o Consolador, é o Supremo Pastor e é a nossa doutrina. Assim sendo, irmãos, o convertido deve deixar também das crenças indiferentes, quer dizer, daquilo que não se enquadra no evangelho do reino dos céus. Devem deixar dos costumes pagãos, das tradições humanas, que inclusive contrariam esta verdade, e devem apegar-se ao bem, sempre resistir ao mal. E ele diz assim: quem quiser gozar a verdadeira paz e o verdadeiro amor de Deus, devem converter-se e permanecer nesta fé. Porquanto ele, nosso mestre, Jesus, assim nos disse: se guardardes meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os meus mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Aquele que quiser ser salvo, olha que interessante, aquele que quiser ser salvo, deve amar o reino dos céus, deve permanecer neste amor. E por isso nos ensina, lembramos aqui do ensinamento do apóstolo São Pedro, né? Quando ele diz assim: ora, pois já Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também com este mesmo pensamento. Aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Aquele que ama o reino dos céus, sofre por ele, como sofreu Jesus, como sofreu a Santa Avó Rosa, como sofreu o Santo Irmão Aldo, e também como sofreu os santos apóstolos e tantos outros do passado. Este sofrimento, ele diz, porém não é do pecado. Por isso, continua dizendo o apóstolo São Pedro: amados, não estranhei a árdua prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos regozijeis e alegreis, se pelo nome de Cristo vos vituperados, ou seja, significa caluniados, criticados. Bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus, quando a ele, assim blasfemado, mas quando a vós é glorificado. Que nenhum de vós padeça como homicida, como ladrão, como malfeitor, ou como o que se entremete nos negócios alheios, mas se padece como cristão,
não se envergonhe, mas antes glorifique a Deus desta parte. Irmãos, as palavras de Cristo, elas são muito esclarecedoras, não há dúvida. São palavras muito claras. Por isso ele diz o seguinte: sofrer pelo nome de Cristo é pelo fato de sermos seus seguidores fiéis, muito mais glorioso do que o recebimento das bênçãos materiais. O peso eterno que nos advém pela felicidade é a consequência, ou consequentemente, perseguição incalculável e de muito valor diante do Senhor e da sua glória. Ele diz o seguinte: porque já é tempo de que comece o julgamento pela casa de Deus. Olha só o que ele diz aqui. E se primeiro começa por nós, qual será o fim dos que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, para onde ou onde permanecerá o ímpio, o pecador? Portanto também, os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendam-lhe as suas almas como fiel Criador e fazem o bem. O amado apóstolo São Pedro, irmãos, é usado pelo Senhor para trazer esta mensagem e esta pergunta, a fim de que os filhos de Deus examinem a sua situação espiritual e a sua vida. Porque continua dizendo o amado apóstolo: humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que em seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E ele disse mais: sede sóbrios, vigiai, porque o inimigo de vossa alma, o adversário de vossa alma, anda bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, e qual resistem firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda a graça em Cristo Jesus vos chamou para a sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco. Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. A ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Eu quero, irmãos, fazer aqui uma pequena pausa neste parágrafo e falando sobre, irmãos, o que nos fala o amado apóstolo quando ele disse: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. E eu digo, irmãos, e afirmo até com segurança, que todo aquele que se humilhar diante de Deus, diante destes santos, levantará-se diante de qualquer coisa. Mas para tanto, irmãos, é preciso permanecer fiel, como orientou Jesus nos seus ensinos, porque ele deixou muito bem escrito, muito bem esclarecido e ensinado, quando falou, irmão, certa ocasião: não peques, porque se pecar certamente morrerás. Por isso, irmãos, para termos a salvação da nossa alma, inclusive o direito de morar nos céus para toda a eternidade, nós não podemos, irmãos, permanecer no pecado. Pecado é tudo aquilo, irmãos, que desagrada a Deus, que desobedece, aliás, que contraria a sua santa vontade. Então, para termos o direito de morar com Deus para todos sempre, nós precisamos, irmãos, permanecer ligados ao reino dos céus. E nós já sabemos de que forma nós permaneceremos ligados ao reino dos céus, não é? É através da obediência, é através, irmãos, das boas obras, não é? E antes, irmãos, de finalizarmos aqui a nossa mensagem, que ainda nós temos mais 2 parágrafos aqui a ser lido, eu quero fazer, irmãos, uma pergunta.
para os irmãos, tanto que aqui estão presentes diante deste altar, como também a mesma pergunta faço àqueles que nos acompanham na noite de hoje, aí no seu trabalho, ou às vezes no seu veículo, às vezes no lar. E se hoje fosse o último dia? Como está a tua alma? Como estão as tuas condições diante de Deus? Eu não estou colocando medo em ninguém, mas irmãos, uma grande realidade, porque nós não sabemos, por exemplo, o que pode acontecer na noite de amanhã, no dia de amanhã. Nós não sabemos o que pode acontecer, por exemplo, agora na nossa volta para o lar, porque o amanhã ele pertence a Deus e a ninguém mais. Então nós não sabemos até quando, por exemplo, vamos estar em vida do corpo. A mesma coisa, nós não sabemos até quando Deus ele vai permitir que esta igreja esteja na terra. Por isso faço eu aos irmãos esta pergunta: e se hoje for o último dia? Qual dos dois salários o Senhor vai receber? A coroa de glória ou a morte? Eu, obviamente, fiz a minha escolha. Tenho lutado, tenho me esforçado para receber, irmãos, aquela coroa de glória que foi prometida por Jesus. E eu acredito que este também seja o desejo de todos os irmãos, de todos os nossos internautas, de todos aqueles que nos acompanham neste momento. Eu acredito que este seja o desejo de cada um dos senhores, não é? Eu acredito nisto. Por isso façam, irmãos, eu não digo na noite de hoje, eu não digo nesta reunião, mas constantemente procure fazer este exame. Procure fazer procure fazer no íntimo da sua alma, lá no profundo dos seus corações, este análise, para ver, irmãos, se realmente a sua forma de agir, a sua forma de tratar o seu semelhante, a sua forma de se apresentar, realmente está dignificando, dando valor, dando vida a esta igreja, a Jesus, a Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo e a esta igreja. Porque se não estiver, algo está errado. E se tem algo errado, precisa ser consertado. E o que nós não podemos deixar é para amanhã, porque nós não sabemos se o amanhã ele vai existir. Não é verdade? Nós não sabemos se amanhã nós vamos estar vivos. Quem pode garantir isso? Só Deus. Entenderam? Só Deus pode garantir isto, irmãos, ninguém mais. Por isso que eu fiz esta pergunta, para que cada um possa fazer uma reflexão, possa fazer um exame no íntimo da sua alma. Meu Deus, e as minhas atitudes? Como eu tenho sido lá no trabalho? Como eu tenho sido lá na faculdade? Lá na escola? Lá na rua? Como eu tenho tratado as pessoas, né? Como eu tenho tratado meus vizinhos? Como eu tenho me apresentado? Como eu tenho feito os meus negócios? O que eu tenho feito? Tem sido como uma luz a brilhar, como Jesus disse, que nós teríamos que ser? Os sals da terra e a luz do mundo? Porque se não estiver, irmãos, nós temos que consertar. Porque está errado. Porque tem alguma coisa errada. Por isso que Jesus disse que nós teríamos que ser de boas obras. Porque Ele disse, garantiu e afirmou, e deixou provas, que aquela árvore que não produzisse frutos seria cortada e lançada no fogo. E mesmo Ele disse que mesmo que desse fruto, mas que o fruto fosse mau, também seria cortado e lançado no fogo. Procure, irmãos, então, fazer este exame na sua consciência. Procure fazer, irmãos, lá no íntimo mesmo da sua alma. Faça um check-up, para ver, irmãos, se as tuas atitudes, se o teu proceder, eu não estou julgando ninguém, porque isso não cabe a mim, não é?
que fique bem esclarecido. Para ver, irmãos, se realmente a forma como o senhor, você jovem, senhor, senhora, irmão, amigo, internauta, a respeito das suas atitudes. Porque o tempo é chegado. O tempo é chegado. Veja bem, Jesus já venceu. O mesmo se deu com a Santa Avó Rosa. O mesmo se deu com o Santo Irmão Aldo. E nós estamos aqui. É como falei antes, nós não sabemos até quando. Até quando vamos estar em vida do corpo. E se algo precisa ser feito é enquanto estamos em vida do corpo. Porque depois que o corpo, irmãos, venha a falecer, não há mais o que fazer. Não há mais o que fazer, né? Procure meditar então. Já para concluirmos a nossa mensagem, eu leio aqui esses 2 parágrafos que nós temos. Quando ele disse o seguinte: todos os que vivem conforme as palavras do amado apóstolo, quer dizer, seguem Jesus, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, e sofrem por eles, fazendo sempre o bem e produzindo, por conseguinte, frutos naturais de filhos de Deus, recomendam suas próprias almas ao Criador. Assim, os que se santificam nesta igreja, pela graça de Jesus, pela graça do Santo Consolador e do Santo Irmão Aldo, entram no gozo de toda a graça de Cristo e têm a garantia da sua salvação. A salvação, portanto, para os que vivem no seu próprio corpo e ainda estão na terra, mas almejam o reino dos céus. Está aí, irmãos, estas palavras. O momento já não me permite mais, mas eu deixo em cada um dos seus corações, como falei, e que cada um possa fazer o seu exame de consciência, né? Possa fazer, irmãos, a sua reflexão e lutar para que tenha o direito de tomar posse desta coroa de glória prometida a Jesus. É bem verdade que ele prometeu, mas aos que ele fosse fiel. Ele não disse a todos, aos que ele fosse fiel. Por isso ele disse, ser fiel até o fim, não é? Para que tenha o direito desta coroa de glória. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua presença também. Os que nos acompanham pela internet também, faço o mesmo agradecimento por ter separado este momento para nos acompanhar a nossa reunião. E nós iremos agora dar sequência à nossa santa reunião de oração. Por gentileza, eu peço aos irmãos que puderem se colocar em pé. E antes de fazermos a nossa oração individual, nós iremos cantar o hino número 81 do Inário, Glória e Louvor. Irmãos, querido internauta, este é o momento de cada um fazer individualmente a sua oração, o que deve haver muito respeito, que deve haver também muita reverência, porque é o momento que nós estamos diante de Deus, dos seus santos. Nós não temos este privilégio de vê-los, nós temos esta certeza. Então procure cada um fazer individualmente a sua oração. Pode fazer, irmãos, cada um nesta fé, neste respeito,
nesta reverência. Amém. Ainda cantaremos o hino número 173 do Inário, agradecimento de todo o coração. Amém. Continue, irmãos, fazendo as suas orações lá nos seus lares, neste respeito, nesta reverência, que realmente receberão aquilo que necessitarem. Por gentileza, todos de cabeças curvadas, de olhos fechados, para não se distrair com nada. Mãos estendidas aos céus como um ato de respeito. Nós iremos fazer neste momento a nossa oração. Ó bondoso Deus, querido Pai Celestial, chegamos, ó Pai, ao final da nossa santa reunião, onde tivemos a oportunidade de ouvir palavras, conselhos e exemplos muito valiosos para o nosso elevo espiritual. Nós chegamos, vós, ao final da nossa santa reunião. Alegres estamos, porque ouvimos palavras aqui que muito vai nos ajudar, nós temos esta certeza, nesta nossa caminhada para o reino de glória. São palavras que fortalecem o nosso espírito, dá vida à nossa alma, revigora o nosso ânimo, reaviva a nossa fé e nos torna cada dia vencedores nesta terra sobre o mal e todas as forças que tem lançado o inimigo de nossa alma para interromper a nossa caminhada. Neste momento, nós aqui estamos reunidos em oração. E eu quero pedir, vós, a Senhora, ao Santo Irmão Aldo, a Jesus, a Virgem Maria e ao nosso Pai, nosso Deus, pedimos, vós, primeiramente em prol do nosso país, né? Porque temos observado a tanta corrupção, a tanta maldade, a tanta desonestidade,
que tem assolado esta nação, que tem levado alguns ao sofrimento, à angústia e tantas outras coisas mais. Também pedimos, Mãe, que a tua graça intercedora possa também ir ao encontro dos nossos políticos, né? Os nossos governantes, para que possam ter melhores projetos, melhores condições de que a nossa nação, o nosso povo, tenha sempre o melhor para a sua subsistência. Também peço, Vó Rosa, a tua graça, o teu amparo, as tuas virtudes, o teu poder, para o nosso povo todo, as nossas famílias, né, os nossos lares, porque há tantos lares, ó Mãe, que têm sido esfacelados, que têm sido divididos justamente por falta de amor, por falta de fidelidade, por falta até mesmo de obediência à tua igreja, aos teus ensinos, que tem dividido e causado danos. Também quero pedir que a tua bênção, a tua graça e teu poder esteja sobre todo o nosso povo, né? Os nossos jovens, as nossas crianças, ao nosso ministério, aos nossos irmãos ouvintes da Hora Milagrosa, os nossos irmãos internautas. Aqui estão, Vó Rosa, teus filhos diante do altar, muitos deles aqui estão, outros nos acompanhando através da internet. Eu não sei o que eles estão pedindo, como não sei aquilo que vão merecer receber da senhora, mas eu entrego nas tuas mãos, Mãe, que a senhora possa tomar ao conhecimento do clamor de cada um deles e o merecimento também que cada um venha merecer receber da senhora. Por isso, eu peço em nome destes que aqui estão diante do altar, em nome destes cujos nomes aqui estão nesta caixinha, e também pelos nossos ouvintes da Hora Milagrosa, pelos nossos internautas. Receba, irmãos, as bênçãos de Deus Pai, de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e também a graça e o poder e o amparo do nosso santo, querido profeta irmão Aldo. Não só agora, mas para todos sempre. Amém. A paz do Senhor para todos, irmãos, e até uma outra oportunidade. Muito obrigado.